Hoje o mundo foi confrontado com imagens inacreditáveis. Quer dizer, cada vez mais inacreditáveis. O Hamas exibiu e desfilou caixões de 4 reféns que foram mortos, incluindo as 2 crianças da família Bibas. Essas crianças tinham virado símbolo das atrocidades cometidas no dia 7 de outubro de 2023. As imagens da mãe totalmente apavorada, tentando proteger ali os seus filhos enquanto é levada por terroristas, correram o mundo. O Kfir Bibas tinha só 9 meses, aquele menino ruivinho, tinha só 9 meses quando ele foi sequestrado. E hoje o Hamas ensinou mais um capítulo do seu show de horror. Montou um palco, encheu a plateia com civis, incluindo crianças de colo que foram levadas por seus pais. É isso, tinham pais segurando crianças de colo. Eu não consigo entender o tamanho dessa perversidade. O ambiente de ódio em que essas crianças são criadas, testemunhando essa crueldade com que terroristas agem, como se fosse um acontecimento completamente trivial. Desde que as trocas de reféns por prisioneiros começaram, o Hamas tem usado esses momentos para confirmar o que a gente já sabe. Parte do mundo simplesmente não se sensibiliza com a situação de pessoas que foram mortas, estupradas, queimadas, sequestradas e mantidas em cativeiro por mais de 500 dias já. Eu já li que as mulheres que voltaram do cativeiro estavam felizes, bem tratadas, que estavam agradecidas. Sério? Mesmo na última semana, quando o mundo viu as imagens de reféns com sinais absolutamente evidentes de tortura e uma aparência de sobreviventes de campo de concentração, as manifestações ficaram restritas ao campo que acompanha toda essa situação dos sequestrados com empatia, que tem uma parte que realmente não está nem aí. Na ocasião em que Eli Sharabi, Or Levi e Onad Ben-Ami foram exibidos num palco antes de serem trocados por prisioneiros condenados por assassinatos e atentados, eles estavam lá, magros, abatidos, aterrorizados. Foram obrigados a dar testemunhos. O Eli Sharabi disse que estava feliz de voltar para casa e reencontrar a sua mulher e as suas filhas. Sabe o que aconteceu? Os terroristas riram. Sabe por quê? Porque sua mulher e suas filhas tinham sido mortas no dia 7 de outubro e ele ainda não sabia. Esse tratamento desumano se repetiu hoje. O Hamas armou um circo para exibir os 4 caixões de Shiri Bibas, dos seus 2 filhos, e de Oded Shifshitz, um idoso de 84 anos. Os caixões estavam fechados com cadeados e as chaves foram entregues à Cruz Vermelha. Agora, essas chaves não abriram os cadeados. Por quê? Por que isso? Para prolongar o sofrimento das famílias? Um ato chocante, completamente fora dos limites de qualquer coisa que possa ser considerada humanidade. E não é só uma questão de guerra e conflito, é uma questão de respeito básico pela vida e pela morte. O que o Hamas fez hoje não é apenas trágico para as famílias das vítimas que agora têm que lidar com essa dor da perda de uma forma tão pública e cruel. Foi também um ato direto aos valores que nós, em sociedades democráticas, defendemos como, ou pelo menos deveríamos defender como sagrados: respeito pela dignidade humana, justiça e direitos humanos. O marido de Shiri, que também foi sequestrado, foi liberado no começo de fevereiro. E hoje ele recebe os corpos da sua mulher e de seus 2 filhos. A mulher do Oded Lifshitz também tinha sido sequestrada no mesmo dia que ele, mas ela foi liberada depois de mais ou menos 2 semanas de cativeiro. Hoje, ela vai receber o marido dentro de um caixão. A história desses reféns mexe particularmente comigo porque eu estive em suas casas no kibbutz Nir Oz, no sul de Israel. Isso foi em junho do ano passado. Moravam lá cerca de 200 pessoas. 1 em cada 4 moradores foi assassinado ou foi sequestrado pelo Hamas. O Nir Oz é um kibbutz
genuinamente socialista. Eu vi na estante das casas esvaziadas de gente, estátua do Lenin, uma biografia do Fidel Castro. O Oded Lifshitz era um dos fundadores do Niroz. Era jornalista aposentado, ativista de direitos humanos, assim como outros moradores do kibbutz que foram assassinados e que defendiam os direitos dos palestinos e a solução de 2 estados. Da cerca do Niroz, dá para ver Gaza. É uma distância de mais ou menos 1,5 km. E eu conversei com uma das sobreviventes que me contou que os moradores só perceberam o que estava acontecendo quando os terroristas já estavam muito perto, que era possível vê-los se aproximando. Ela me disse que todos os moradores eram, até pela filosofia de vida deles, eram sensíveis à situação dos palestinos em Gaza, que essa proximidade era um lembrete diário de que ali do outro lado da cerca havia pessoas que mereciam viver com dignidade, com segurança, mas sem o subjugo do Hamas. Eu estive na casa da família Bibas. Assim como as outras casas, a casa deles parece muito com aquelas casas do programa Minha Casa Minha Vida, aqui do Brasil. Uma sala pequena com a cozinha conjugada, 2 quartos, um banheiro, também espaços muito pequenos, não tem luxo nenhum, gente. Na entrada, brinquedos, um carrinho de criança, dividia um espaço ali com uma máquina de lavar roupa, uma rede pendurada, um sofá velho. Eu entrei em várias casas e a sensação de vida interrompida foi exatamente a mesma. Você entrava numa, via louça dentro da pia esperando para ser lavada, na outra uma camisa numa cadeira, um brinquedo esquecido no chão, um cesto de novelos de lã e muita destruição. Muitas casas queimadas, marcadas de tiros por toda parte e rastros de sangue ao lado de camas. Eu tô contando isso porque às vezes as pessoas ficam fazendo uma competição de quem está sofrendo mais, e é óbvio que há sofrimento dos 2 lados. Mas eu tive muito perto de ver essas situações. Para vocês terem uma ideia, dentro desse kibbutz tinha um refeitório coletivo onde as pessoas se encontravam. Nesse refeitório foram sendo colocados as pessoas já mortas. O cheiro que eu senti dentro desse refeitório eu não vou esquecer nunca mais, porque era um cheiro de morte. E hoje, ninguém mais mora no Niraz. Queria deixar uma pergunta honesta aqui. As mortes em Gaza, as ameaças feitas pelo Trump justificam esse espetáculo macabro que foi feito hoje pelo Hamas? Pensem, usar os corpos dos reféns mortos como peças de propaganda é algo que não pode ser justificado em nenhum contexto. É o tipo de coisa que deveria fazer o mundo inteiro parar e pensar até onde a gente vai permitir que isso chegue. Eu me lembro quando, não só eu, acho que todo mundo lembra, quando o Estado Islâmico chocou o mundo com os vídeos de decapitações. Isso aconteceu pelo menos há 2 décadas. O que aconteceu com as pessoas que não se comovem ao ver a foto de uma família banhada em sangue num palco armado por terroristas? Esse tipo de atitude por parte do Hamas não só prejudica a possibilidade de qualquer diálogo de paz, mas também alimenta muito mais ódio e violência. É um ciclo vicioso que parece não ter fim. Como uma comunidade global, a gente precisa levantar a voz também contra esses atos. A gente não pode ficar em silêncio. Condenar essa brutalidade não é só uma questão de política, é uma questão de humanidade. Todos nós precisamos ser parte dessa solução que busca acabar com a violência e promover a paz, o respeito mútuo. Conversar sobre isso pode ser desconfortável. Eu vejo muita gente fugindo do debate ou olhando de uma forma bastante simplória para todas essas questões que envolvem a guerra entre Hamas e Israel. Eu vejo muita gente dando opinião e ouvindo muito pouco e se informando muito pouco. Agora, ignorar a desumanidade do que foi feito hoje é permitir que coisas assim continuem a acontecer.
Se você viveu e não se lembra, ou se não viveu e precisa saber como era, o Brasil já foi um país onde a saúde pública não estava disponível num sistema unificado, onde você recebeu o salário e tinha que correr para o supermercado porque os preços aumentavam todos os dias. A gente fez Democracia, uma história sem fim, o primeiro documentário original do meio, com historiadores, cientistas políticos e jornalistas para reconstruir essa história e mostrar como que o Brasil saiu do obscurantismo da ditadura e se tornou uma democracia. E por que isso é tão importante? Veja, na prática tem gente dizendo por aí que esses tempos de repressão eram melhores e que a democracia, que ela não vale mais de nada. A gente te convida a participar desse debate e repensar os caminhos democráticos até 2025 e o que deve vir por aí com o nosso documentário que já está disponível no Meio Premium. Por R$15 por mês você assiste direto no seu celular, no tablet ou na TV e ainda tem acesso a conteúdos exclusivos sobre política, economia e história. Assina agora. O seu lugar é o Meio.